Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre salvação. Conforme está escrito Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Bonito versículo, não é verdade? Então, vamos raciocinar bem o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que se nós confessarmos e o nosso coração se alinhar com a nossa confissão, e essa confissão de Jesus como Senhor, isto gera dentro de nós a salvação. A palavra confessar aí está muito ligada ao grego homológio. Homológio significa reiterar uma confissão. Ou seja, não basta falar que Jesus é o Senhor da boca para fora. Você confessa Jesus quando você está orando. Você confessa Jesus quando você está jejuando. Você confessa Jesus quando você está lendo a Bíblia, indo aos cultos e se comportando de acordo com a fé que você confessa ter. Então, essa é uma confissão contínua que gera dentro de nós um processo de salvação. Essa salvação tão bendita que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Como entender esse processo? Primeira coisa que você precisa compreender, e não se assuste com o que eu vou dizer, todo homem nasce filho de Adão. Eu sou filho de Adão, você é filho de Adão. E quem são os filhos de Deus? Ora, nós os homens temos o poder de nos tornar filhos de Deus. Observe que a Bíblia diz que Jesus, em certas horas, ele chama Jesus de o unigênito, filho único. E em outros momentos, ele chama Jesus de o primogênito entre muitos irmãos. Na verdade, Jesus é o único filho. Nós somos filhos por adoção. Vamos entender esse processo de adoção. Veja bem, a melhor maneira de entendermos o processo de salvação é fazermos uma analogia com o casamento. No casamento há o noivo e a noiva. Jesus na Bíblia é chamado de noivo e a igreja é chamada de noiva. E o casamento ele tem duas fases. Primeiro são as palavras da aliança, palavras da sua confissão. Essas palavras da aliança, o noivo ali recebe durante a cerimônia a bênção nupcial. E o casamento vai se consumar quando eles se possuírem entre si. Note que o casamento possui duas fases, a bênção nupcial e a consumação com o ato sexual. Você precisa entender de uma vez por todas que vidas se unem com sangue. A cola, a liga que faz com que vidas se unam, é o sangue. Então, quando o homem deita com uma mulher, ali o seu fluxo, que é o sangue branco, entra na mulher e há troca de sangue. E nessa união de sangue existe uma união de vidas. E o homem e a mulher se tornam uma só carne. Talvez você esteja pensando assim, mas se eu já deitei com várias mulheres, olha, é um risco muito grande. Se você deitou com uma mulher que tem espírito de pombagira, esses demônios podem ter acesso à sua alma naquela união que você teve. É bom você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E há muitas pessoas que vivem num estado de confusão, se unindo a várias mulheres, sem entender que quando ele se deita com uma mulher, ele se une com ela numa união de sangue. É assim que acontece. E é algo realmente muito perigoso quando o homem vive num estado de confusão. Mas vamos transferir esse sentido do casamento para a igreja. Jesus o noivo, a igreja a noiva. Como que vidas se unem? Com sangue. Então Jesus ele doou o seu sangue na cruz. E esse sangue é dado à igreja. E quando a noiva recebe esse sangue, a vida do cristão, da igreja, ela se une com Cristo nessa união de sangue. Ora, se Jesus é filho, nós nos tornamos também através desta filiação. E
aquela genética da serpente herdada lá no Éden, aquela genética maligna, ela é desfeita porque o DNA do homem é mudado através do sangue de Cristo. Entenda, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para a serpente e os seus anjos caídos, a terça parte que caiu. Mas quando o homem lá no Éden se propôs em se unir com a serpente, ele perdeu a natureza celestial. Então, quando ele morre, ele não é cidadão do céu, ele não vai subir para o céu. Ele vai naturalmente ir para o inferno, que é feito para o diabo e para os seus anjos. Mas quando você aceita Cristo, essa nova natureza, através da união do sangue de Jesus, ele te transforma e a sua natureza agora é celestial. E quando você morrer, você vai subir, porque você é cidadão do céu. É muito importante que você entenda isso. Esta confissão, essa aceitação do sangue do Cordeiro é que vai te levar para o céu, tá bom? Fique bem e fique com Deus.